Eu tô aqui jogando meu Mario Plus Rabbids, sobrevivendo à última rodada, enquanto eu tomo meu cafezinho, como meu bolinho de banana que eu fiz ontem, e daqui a pouco a gente vai fazer as minhas marmitas. Eu sei que esse não é um tipo de vídeo que vocês esperavam ver aqui no canal, mas como eu disse nos outros vídeos, eu não quero me sentir preso, né? Sentir que eu preciso criar alguma coisa muito incrível, fazer uma arte, fazer uma ilustração que seja muito legal para poder conversar sobre algum assunto com vocês, né? Então, hoje que eu preciso fazer as minhas marmitas aí pra semana e que provavelmente eu vou fazer para um pouco mais de tempo, eu pensei em gravar esse vídeo para conversar com vocês sobre como é que foi esse último ano que eu tava sumido, por que que eu sumi, o que que aconteceu com as minhas ilustrações, como é que eu me separei da arte, o meu diagnóstico de autismo, a faculdade que eu fiz e esse tipo de coisa, né? Daí eu vou aproveitar o tempo que eu tô cozinhando pra poder conversar com vocês. E ó, ganhei a partida, tá? Eu vou começar cortando alguns legumes, porque se eu deixar pra fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou fazer uma lambança maior do que eu já faço. Eu decidi regravar o áudio por cima de alguns takes, porque o barulho da faca na louça tava muito alto e tava me incomodando, e eu sei que pode incomodar outras pessoas também. O último vídeo que eu postei antes de dar a pausa no canal foi quando eu machuquei meu ombro, não conseguia desenhar direito, mas tava aí tentando me recuperar. Nessa época eu tava com 75 quilos e hoje eu tô com 101. Eu entrei numa espiral de atos compulsivos e tudo estava conectado à falta de arte. Eu tinha perdido o desejo pela coisa mais importante da minha vida desde sempre. Isso me deixou completamente perdido. Eu meio que perdi o meu propósito e eu tentava me preencher com outras coisas. Nisso eu comecei a comer muito mais, eu gastava muito e eu até comecei uma faculdade do nada sem ter nenhum planejamento para isso, o que só piorou os casos e eu entrei num momento de muita compulsão. Hoje eu consigo entender isso, mas na época, como eu tava fazendo coisas que eram legais também, como por exemplo, fui no meu primeiro show da vida, eu achei que tava tudo bem, já que eu não tava deprimido, mas ao mesmo tempo eu nunca conseguia me sentir satisfeito com nada. E é complicado de explicar isso em palavras, eu acho que só quem viveu esse tipo de coisa consegue entender, mas basicamente voltar à arte, ao meu interesse especial de criança, que era a criação de histórias, a criação de personagens, algo que eu sempre amei e continuo amando muito, voltar a fazer essas coisas, voltar a sentir vontade de fazer essas coisas, me ajudou a botar a cabeça no lugar. E hoje eu vejo como 2023 foi um ano muito caótico. E agora eu vou ter que lidar com as consequências desse ano durante aí um bom tempo. Porém, ao mesmo tempo eu tô me sentindo muito bem. Pro arroz eu vou utilizar esse daqui para sushi e eu vou lavar até a água sair branquinha, né? Que é o que eles recomendam na embalagem. Aí eu também já vou deixar a cozinha do brócolis, que vai junto com o arroz depois. Eu vou cozinhar ele pouco, né, para que ele não dissolva no arroz depois, né, porque ele é cozinhado mais de uma vez. Eu não gosto muito de usar o caule pro arroz, né, eu prefiro deixar só a maior parte do verdinho. Vou aproveitar e cozinhar o aipim na panela de pressão. Na panela de pressão elétrica, né, porque eu não faço ideia de como que se usa uma panela de pressão normal. Só colocar aqui para a função de mandioca, que é o aipim, né, e esperar. Eu fechei meu diagnóstico para autismo agora no início do ano, eu estava nesse processo já desde o final de 2022 e o processo todo do diagnóstico me ajudou muito a entender melhor como é que eu funciono, entender por que que certas coisas não funcionavam para mim, por que que eu enxergo o mundo de forma diferente, por que que a minha interação parece sempre muito diferente, por que que eu estava sempre nessa espiral e eu nunca conseguia melhorar com nenhum tratamento ou dicas que outras pessoas passavam e que parecia funcionar para todo mundo, mas para mim nunca encaixava direito, sabe? Nunca fazia muito sentido. Organizar e preparar a minha alimentação, entender algumas das minhas limitações, está fazendo parte disso. Eu não me considero uma pessoa com seletividade alimentar, eu como muita coisa, mas eu percebi que vários tipos de coisa e formatos, alguns detalhes dessas comidas, o modo de preparo, tudo isso influenciava eu me manter comendo aquela coisa, né? Eu, por exemplo, odiava maçã, achava que eu tinha uma relação meio de amor e ódio, né? Eu gostava, mas daí eu começava a comer e eu enjoava muito fácil, eu achava ela esquisita, eu não conseguia mais comer. E era a casca, né? Eu comecei a tirar a casca e hoje eu gosto muito de comer maçã, o tipo específico de maçã, né? Eu gosto da maçã azedinha, a maçã muito doce, funk, eu não consigo comer também. Mas era a casca, e como não era muito óbvio, né? Como não era uma coisa de tipo, botei na boca e vou cuspir,
como era no caso do arroz normal. O arroz soltinho eu detesto, nunca comia, e por isso que eu comecei a mudar pro arroz de sushi e voltei a comer arroz por causa disso, né? Eu faço um preparado aí do arroz, depois vocês vão ver que eu não... Eu gosto de fazer tipo um risotão e boto os legumes tudo junto, porque eu acho que me ajuda a comer legumes, me ajuda com as texturas e etc. Mas nada complicado, sabe? E outra coisa que eu percebi também é que diminuir a minha quantidade de opções me ajuda a me manter numa dieta mais saudável, né? Principalmente quando a gente vê conteúdos aí de marmita, sempre tem umas 3 opções no mínimo, às vezes mais ainda, pra pessoa não enjoar e etc. E eu sempre tentava fazer desse jeito e eu meio que chegava em algum momento que eu meio que não conseguia me manter e comer a mesma coisa. Eu olhava pra marmita e queria outra coisa. Aí eu entrava em parafuso e entrava num momento de compulsão. É esquisito, assim, falando, parece mas é só ajustar. E não era, né? E daí dessa vez eu vou fazer só uma opção. Eu fui diminuindo a quantidade de opções e hoje eu vou fazer só uma e eu tô muito feliz com essa decisão, porque parece mais certa pra mim. Não que eu não possa comer algo diferente, mas se eu organizar pra que a minha rotina de alimentação seja quase sempre a mesma, isso faz com que eu consiga manter uma alimentação mais equilibrada e saudável. Se tem algo que eu odeio muito fazer na cozinha, é com certeza ralar cenoura. Junto com lavar a louça, são as piores partes de poder fazer esse processo das marmitas. Vou iniciar aqui então o nosso processo de temperar o nosso arroz. Primeiro eu vou refogar aqui os temperinhos, né? O pimentão, a cebolinha, quer dizer, o cebolão. E daí depois vou refogar a cenoura e juntar com o brócolis e depois juntar tudo com o arroz. Ah, eu ia esperar refogar um de cada vez, mas vou já misturar aqui porque eu tô com preguiça. Eu sou completamente o inimigo da culinária. Enquanto isso eu vou cortando brócolis, eu corto bem um pedacinho mesmo pra ele se misturar bastante. E essa parte mais grossa aqui do caule, eu acabo jogando fora, porque eu não gosto da textura dela no meio da comida, né? E agora que a cenoura tá quase pronta, eu vou tacar aqui os pedacinhos dos brócolis. E eu acho que eu vou botar um pouquinho mais de sal, porque tô sentindo que tá pouco. Muito bom. Aí agora é só eu passar pra panela do arroz e ir misturando as coisas com calma. E eu sei que não vai ficar muito bonito, porque, né, é um arroz super empapado, vai ficar meio que uma pasta, mas o importante é que eu gosto, que eu vou comer e é uma comida saudável, né? Com bastante legume, etc. E tá ficando mais bonito do que eu pensei. A última vez que eu fiz arroz ficou uma gororoba tão feia que parecia papinha de neném. Eu fiz o purê aqui de aipim, usei isso daqui pra bater, que eu acho que a textura fica mais gostosa. Aí tem carne fazendo ali, que eu preferi não mostrar fazendo pra vocês, né? E aqui a abóbora que eu tô fazendo. E no fim eu falei que ia fazer só uma opção, né? Mas tem aipim. Eu tinha esquecido, então vai acabar fazendo um pouco mais. Eu vou almoçar agora. E enquanto isso, termina de fazer. E eu preciso ajeitar essas coisas também depois. Vim pra casa da lagoa pra poder fazer essas marmitas, né? Eu não sei se eu falei isso antes no vídeo e já escureceu. Pra vocês verem como eu demoro pra fazer as coisas. A minha mãe até já chegou aqui, tá me ajudando lavando a louça. Porque eu acho que eu terminaria só à meia-noite. Eu ainda preciso voltar pra casa, né? Pra outra casa, no caso, né? Não a casa da lagoa. E eu terminei agora as marmitas. Eu tava com medo de não ter feito o suficiente, mas eu fechei 22 marmitas, né? Falta botar a tampa delas aqui. Agora, meu Deus do céu. Ah, gente, eu não jogo fora, tá? Esses potes aqui, eles são de plástico, eu sei. Mas a gente reutiliza, né? Eles podem até ir pro micro-ondas, mas eu prefiro botar ele no prato primeiro. Assim eu acho mais fácil de lavar e consigo reutilizar sempre, né? Porque isso daqui, sei lá, custa 20 reais, 25 potes, não paga nenhum pote de vidro. No futuro talvez eu compre pote de vidro pra poder fazer essas marmitas. Tô aqui editando este vídeo pra poder finalizar e como eu disse, eu quero que o canal seja mais leve pra que eu faça ele com mais leveza, sem obrigação de mostrar arte em todos os vídeos e também pra que seja mais fácil e ter essa sensação de como se eu estivesse conversando com um amigo, mandando um vídeo no WhatsApp pro amigo, sabe? Óbvio que não é a mesma coisa, porque tem edição e conteúdo e etc. Mas eu quero que a leveza dos vídeos seja esse tipo de leveza pra que eu faça, sabe? Eu não sei se ficou confuso, mas enfim, é um vídeo totalmente fora do que eu costumo fazer, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tem vídeo novo toda terça e sexta. E é isso. Muito obrigado. Tchau.